Se perguntarem para você o que precisa para trabalhar com comunicação visual, você sabe a resposta? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eliane Terrataca, este é o canal Aqui Tem Comunicação. O assunto deste espaço não tem segredo, está justamente aí no nome. Estou fazendo aqui uma sequência de vídeos sobre comunicação visual. Aqui no card está a playlist completa, caso você tenha perdido algum ou quiser aprender, se aprofundar um pouco mais no assunto. Dessa vez eu quero refletir aqui junto com você sobre o que é preciso para trabalhar com comunicação visual. Talvez aí a primeira resposta que vem na cabeça é criatividade. E sim, ela é muito importante, porque você vai criar mensagens que precisam ser transmitidas, impactar, o receptor precisa entender o que você está querendo dizer apenas de olhar. E às vezes sem prática, sem algum conhecimento específico, fica um pouco difícil de fazer isso acontecer. Mas a criatividade não é um dom para poucos, não é porque o fulano nasceu criativo que você não vai ser criativo como ele. Existe sim pessoas com maior facilidade, elas são um pouco mais observadoras, têm um pouco mais sensibilidade visual e por isso conseguem ter um pouco mais de sucesso trabalhando com comunicação visual. Mas não é porque você não tenha essa percepção um pouco mais desenvolvida que você não pode colocar isso em prática e também ser um bom profissional na área. Tem um livro para eu indicar aqui para você. É um livro assim queridinho meu que fala justamente sobre a criatividade, que é este aqui. Eu gostei tanto dele que ele tá todo marcadinho aqui, não sei se você consegue ver daí, como o cérebro cria, de David Eagleman e Anthony Brandt. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo caso você tenha interesse. E por que eu recomendo esse livro? Justamente para tirar essa ilusão de que se você não nasceu criativo, você nunca poderá ter criatividade. É mentira! É só praticar. Você não precisa ter nascido um Leonardo da Vinci para ter o dom de trabalhar na área. Você pode sim praticar. Dá uma olhadinha nessa frase aqui que eu tirei do livro. O impulso criativo vive no cérebro de todos os seres humanos e dele resulta uma guerra contra o repetitivo que motiva as mudanças colossais que distinguem cada geração da seguinte, cada ano do seguinte. O impulso de criar o novo é parte de nossa constituição biológica. Erguemos culturas às centenas e novas histórias aos milhões. Cercamo-nos de coisas que nunca existiram, algo que porcos, lhamas e peixinhos dourados não fazem. É exatamente isso, meu querido. Se você tem aí um desejo de fazer coisas diferentes, de sair do comum, você já tem o ingrediente principal para ser uma pessoa criativa, porque a criatividade nasce disso. Nasce dessa necessidade de fazer algo diferente, algo novo ou melhorar alguma coisa que já exista. Além da criatividade, você precisa também ter um gosto especial por imagens. Pode ser que você seja mais do texto, você tem uma mente muito criativa, mas você consegue criar coisas melhores escrevendo. Super normal, mas aí a comunicação visual não é tanto para você. Agora, se você gosta de vídeo, gosta de fotografia, de pintura, você gosta de desenhar, você gosta de analisar cartazes, Por exemplo, a capa do livro aqui que eu mostrei, ele tem toda uma composição gráfica que foi pensada para isso. A fonte, as cores, a imagem aqui do centro. Se isso é uma coisa que te interessa, a construção, a organização desses elementos, assiste o vídeo sobre elementos de comunicação visual, é um bom começo aí para você ser um bom profissional da área, você ter interesse pela imagem, porque você pode ver uma capa de um livro que poderia estar só escrita aqui, o cérebro cria, mas não, aqui eles escolheram uma cor de fundo, um papelzinho diferente,
colocar um símbolo aqui no meio para ilustrar. Tudo isso aqui é uma composição visual que você precisa ter interesse para ter sucesso na área. Então você precisa ter a combinação dessas duas coisinhas básicas. Se você quer trabalhar com comunicação visual, você precisa desenvolver a sua criatividade e ter gosto por imagens, por gráficos, por construções visuais e tudo mais. Não tem problema nenhum você ser o cara do texto, o jornalista, mas também ter um pezinho ali por criações visuais e tudo mais. Eu sou jornalista de formação, mas eu gosto bastante da área do design, fico brincando aí, criando posts para as minhas redes e outras composições para clientes que eu atendo, sem ser designer, porque é alguma coisa que eu gosto. E não tem problema nenhum você fazer textos e imagens, tudo dá certo. Você pode ter habilidade para todas as coisas que desejar, basta apenas colocar em prática. Assim como em toda área profissional, você também precisa ter um gosto aí por se manter atualizado, né? Não necessariamente pegar livros, estudar, fazer cursos a todo momento, mas você precisa ter um gosto aí para se manter atualizado sobre os programas que você vai usar de edição de gráficos, os equipamentos que você vai usar. Se você é um fotógrafo, por exemplo, que é um comunicador visual, você precisa acompanhar as modificações de tecnologia para melhorar até o resultado, né, do trabalho que você entrega. Então você precisa se manter atualizado, estudar se for o caso, se for preciso, colocar tudo em prática, que é o mais importante, e também acompanhar aí os estilos, porque hoje funciona um estilo, algumas cores, talvez no futuro não dê mais certo, porque existem sim tendências dentro da comunicação visual que, dependendo do público que você quer atingir, essas tendências precisam ser seguidas e você precisa conhecer e acompanhar. Agora, outra coisa muito interessante que veio aqui na minha memória, né, principalmente na minha experiência trabalhando junto com designers, uma coisa, por incrível que pareça, que você precisa ter para ser um comunicador visual é ter paciência. Sim, você precisa ser uma pessoa paciente, porque na área da comunicação como um todo, muitos outros profissionais de outras áreas acham que o que nós fazemos é fácil e acabam tendo muitas opiniões sobre o que você cria. Então, às vezes você escolhe uma cor específica porque você estudou as cores e sabe que aquela é melhor para transmitir uma mensagem, só que o seu cliente chega para você e fala que prefere que seja rosa. Você precisa saber lidar com isso, ter paciência, né, para explicar para a pessoa por que que você fez aquilo, qual o objetivo, por que talvez o rosa não funcione tão bem naquela peça que você está criando. Então preparem a sua paciência para ouvir opiniões de gente que não faz ideia do que está falando, mas que vai querer dar os pitacos da mesma maneira, tá bom? E dependendo do que você for fazer dentro da área da comunicação visual, você vai precisar ter equipamentos específicos. Se você é um designer, você precisa ter um computador que aguente criar as peças com que você vai trabalhar. Por exemplo, se você faz animações ou trabalha com 3D, a máquina que você usa, o computador que você usa, ele tem que ser preparado para aguentar a edição dessas imagens. Talvez você não saiba, mas existem diferenças aí de computadores, um é muito mais caro que o outro, justamente por causa disso, porque a capacidade de processamento dele, o que ele aguenta fazer para te entregar é muito maior do que os outros. Tem computadores só para quem cria textos, que é mais simples. Agora, se você trabalha com imagem, com edição de imagem, edição de vídeo, edição de foto, você vai precisar ter uma máquina específica para aquilo. Se você é um fotógrafo, você vai precisar ter um equipamento fotográfico, você precisa de uma câmera, precisa de iluminação, para quem trabalha com vídeo também. Se você é um arquiteto, você também vai precisar de um computador que consiga
aguentar criar os projetos que você precisa ter medidores eletrônicos a laser, precisa saber usar esses medidores. Então, preste atenção aí na área que você escolher, que tipo de equipamento, né, faz parte do dia a dia desse profissional, para que você consiga ir se adaptando. Eu não estou dizendo que você tem que comprar o melhor de tudo neste momento, fazer uma dívida gigantesca para poder ter os melhores equipamentos. Tudo vem com o tempo. É muito difícil a pessoa ter um investimento assim logo de cara. E se você for trabalhar dentro da empresa, empresas, né, maiores, elas acabam te oferecendo os equipamentos que você precisa, mas você precisa saber utilizá-los. Então, se você não tem aí a possibilidade de ter ele em mãos agora, vá em busca, né, de um curso ou até arruma um emprego dentro de uma empresa que ofereça esse ambiente para você melhorar essas habilidades, que já vai ser de bom tamanho. E não deixe de usar, né? Você é um profissional da área, você também vai ter que se manter ali acompanhando as atualizações de todos esses equipamentos que você precisa utilizar para entregar um bom trabalho. E finalizando, né, rapidinho, você precisa conhecer a comunicação visual. Você tem que entender como impactar os seus receptores com as imagens que você for criar. Você tem que conhecer os elementos de comunicação visual. Olha o cardzinho aqui em cima. Tem que saber como usar esses elementos da melhor maneira possível. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, pelo menos dado um pontapé aí, uma orientação inicial para você que quer seguir carreira dentro de comunicação visual. Se ficou com alguma dúvida, coloca no espaço de comentários aqui embaixo. Talvez eu grave um vídeo te ajudando, respondendo a sua dúvida, tá bom? Já aproveita, faça a sua inscrição aqui no canal, deixe um like, amiguinho, e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu coloco por aqui, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.